O- Olá, o risco de desabamento de uma residência no bairro do Castelinho tem tirado o sono dos moradores. Nossa reportagem esteve hoje no local, conversou com a população e também com o secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Albert. Os moradores aqui do bairro Castelinho estão descontentes com a situação dessa casa que está para ser demolida, mas a situação ainda não foi resolvida e eles temem que com as fortes chuvas que sempre assolam o município de Teresópolis, a casa venha desabar e causar diversos transtornos para a vizinhança, até mesmo graves acidentes. Nós conversamos com alguns desses moradores e também com o coronel da Defesa Civil sobre essa situação. Qual o receio de vocês como moradores? Tá muito em risco, a gente fica preocupado de ficar dentro de casa, não sabe esse tempo, muito calor e com medo da casa cair. E meu irmão não está aqui, tá no ficha, ele não pode estudar por conta da casa. A situação daqui da casa está sendo muito difícil para a gente, né? A gente fica aqui, fica com medo o tempo todo, com medo de chover e essa casa descer em cima da casa da gente, da minha casa e da casa da minha filha. A gente fica com muito medo. É essa a situação que a gente está vivendo aqui. Medo de chuva, medo de muito sol e de repente essa casa desce e mata todo mundo lá embaixo, porque a gente está dentro de casa, a gente não saiu, a gente não tem para onde ir. Sabe? Tem casa de parente, mas só que a gente não vai ficar dentro da casa de parente, né? É essa a situação da gente. Nós estamos aqui desde o dia 31. Nós recebemos, essa foi a nossa terceira ocorrência do dia 31. E nós viemos para a nossa equipe para cá e logo a verificar a situação, a primeira coisa que nós fizemos foi retirar as pessoas do entorno e do local. E desde do dia 31 nós viemos monitorando fechamos a rua para evitar o acesso das pessoas e diminuir a trepidação. Retiramos as pessoas e vamos monitorando. Conseguimos fazer, 4 dias depois, o escoramento da estrutura, porque não tinha segurança para a gente poder trabalhar, e definimos que iríamos realizar a demolição da estrutura. Começamos a realizar esse trabalho de demolição manualmente, só que nós começamos a observar que a estrutura, devido à vibração, ela começou a trabalhar novamente. E aí nós recuamos, porque só tem um local de saída na casa, então as nossas equipes acabavam ficando em risco de trabalhar dentro da construção, fazendo esse trabalho de demolição. E aí agora nós conseguimos uma parceria que vai ceder uma máquina para a gente, de esteira, uma escavadeira de esteira, que tem uma lança com a capacidade suficiente para alcançar ali o imóvel e fazer a demolição com essa máquina, trazendo segurança para a população do entorno. E tem alguma previsão desses próximos passos? O responsável pela empresa deve vir ainda hoje, ele tinha combinado ontem, mas não pôde vir, para poder avaliar qual o tipo do maquinário que consegue acessar aqui na região, porque essa máquina geralmente ela vem numa prancha e ela é liberada e vem de esteira subindo até aqui. Então a gente acredita que até o dia de hoje eles vão realizar essa avaliação e essa máquina vai estar vindo e terminando esse serviço até o final da semana. É isso que a gente espera que aconteça. Todos os dias a gente já chega aqui cedo achando que realmente eles vão derrubar, mas até hoje, né, o coronel deu uma luz para a gente hoje, né? Espero que realmente venha logo e realmente eles venham derrubar. Mas é difícil, porque como eu, minha cunhada, meu irmão, a gente trabalha aqui, né? Então, muitas vezes a gente já vai fez hoje, né, 15 dias, né? 15 dias hoje que a gente está fora de casa e eu estou tendo que recusar encomendas, né? E é difícil, é complicado, como falou, meu sobrinho que não pode ir para a escola porque está lá no Fischer, meu irmão que muitas vezes também está tendo que recusar o trabalho. Então é complicado, gente. A gente fica naquela expectativa que a gente, tipo assim, amanhã a gente volta e vamos esperar. E eu creio que agora, né, o coronel como falou, que realmente a gente venha ver logo um resultado. É importante ressaltar que a rua da casa em questão, Rua Maria José Ferreira Duarte, está interditada no momento. O coronel nos explicou ainda que assim que os processos de demolição começarem, os moradores do entorno deverão se retirar. Que situação, né? Que bom que houve o tempo aí dos moradores fazerem esse alerta, pedirem ajuda à Defesa Civil, porque a gente ouviu
Já viu acontecer esse tipo de situação do imóvel desabar do nada aqui em Teresópolis, independente de questão de chuva, né? E chama a atenção também da necessidade, é um serviço que deve ser feito para ontem, do governo municipal de vistoria nos bairros, né? Porque a gente não sabe a questão legal dessa casa, se pôde construir ou não, sem invasão ou não, mas se fosse o caso, né, já se evitaria uma construção desse tipo, né? E até o acompanhamento de algumas obras, né? Acontecem situações absurdas que depois aí a gente tem até vítimas fatais por conta dessa ausência total do poder público. No bairro do Caleme, por exemplo, se descobriu aí depois da tragédia, né, a construção de uma casa praticamente dentro do rio, fizeram uma coluna, uma viga, tudo lá em cima, dentro do rio. Ia lá dentro de onde passava a água e veio aquela chuva de 2011 e levou tudo, né? Se houvesse uma fiscalização, não teria sido feita a construção nesse local, totalmente proibido, só para exemplificar essa necessidade de uma fiscalização maior. E os moradores aí do Castelinho alertaram que no dia daquele temporal recente, 31 de outubro, a casa começou a estalar, muitos barulhos, e eles saíram correndo aí, preocupados que houvesse esse desabamento. E o 31 de outubro ainda não terminou para muita gente, né? Há lama em diversos bairros da cidade, e em outros os moradores continuam pedindo ajuda. Olha só o exemplo da Quinta Lebrão, recebemos essa imagem através aí do nosso WhatsApp, 2742-9977, né? Aquela chuva aí causou problemas em diversos bairros, e esse rio aí, ó, novamente teve transbordamento. É o riozinho, é um pequeno rio que atravessa o bairro da Quinta Lebrão, que há anos não recebe nenhum tipo de intervenção, né? Então, nesse caso, o INEA, limpeza de rio com o INEA, ou se permita aí que o poder público municipal faça uma ação nesse sentido, né? Porque, logicamente, se for uma chuva absurda, como já vimos ocorrer na cidade, de qualquer maneira vai ocorrer transbordamento do rio. Mas qualquer chuvinha mais forte tem tido problemas na Quinta Lebrão, porque há anos a situação segue dessa maneira, totalmente assoreado o curso d'água que atravessa o bairro. A Enel divulgou um balanço sobre a retirada dos fios, essa fiarada espalhada em poste, essa bagunça que a gente tem falado com frequência. A Enel tem feito uma ação para identificar os fios que não são mais utilizados ou foram instalados de maneira irregular e fazer a remoção desses fios. No último semestre, em todos os municípios atendidos pela Enel, já foram 19 toneladas de fio. 19 toneladas de fios clandestinos. A Enel lembra o seguinte, a Enel, essa é a distribuidora de energia principal do estado do Rio e tem autorização da ANEEL para fiscalizar, notificar e remover os cabos em situação de risco e redes clandestinos. A Enel vai lá, retira os fios, deixa lá 90 dias na sua sede à disposição das operadoras proprietárias, porque não é só energia elétrica, são serviços de dados também que são espalhados aí, essas imagens aí. A gente viu as imagens da retirada dos fios feito pela Enel e imagens aí do Gilberto Oliveira de vários pontos da cidade onde está uma verdadeira bagunça, né? Entra empresa nova, sai empresa velha e os fios vão sendo abandonados e toda a cidade fica essa vergonha aí. A Enel tem feito essas ações, mas como a gente vendo aí as imagens, assistindo essas imagens, percebe que vai faltar operação para resolver isso tudo. No bairro de São Pedro, mais uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Polícia Militar. Trabalho realizado pelas equipes do PATAMO, setor de patrulhamento tático e móvel, e também a P2, o serviço reservado na rua Manuel Carreiro de Melo, no trecho do Pimentel. Um bando conseguiu fugir e largou para trás aí todo esse material. 166 pedras de crack, 36 embalagens de maconha, 148 de cocaína, além de 5 frascos de loló. Tudo isso lá no bairro do Pimentel. Dessa vez, ninguém foi preso. Aqui na 040, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender um bando que havia praticado um assalto momentos antes. O roubo foi registrado em Casimiro de Abreu e a PRF recebeu um alerta aí do bando fugindo com esse carro aí que foi roubado das vítimas e iniciou uma operação aí em toda a região aí do Rio de Janeiro, aqui da Baixada Fluminense, região metropolitana, acesso da região serrana.
para tentar identificar esse bando e conseguiu prender aí os homens. Foram 4 homens que estavam nesse carro, inclusive chegaram a atirar aí na direção dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Acabaram presos, foram apreendidos aí telefones celulares, cartões bancários, além do armamento utilizado por esse bando, né? Era um revólver de verdade e 2 simulacros, né? Que são 2 armas aí de mentira utilizadas para render essa família em Casimiro de Abreu, e o bando acabou preso aqui no acesso de Petrópolis. Ainda sobre a PRF, no começo da semana recebemos a informação que a delegacia da Polícia Rodoviária aqui de Teresópolis iria sair do município. Ele chegou recentemente, pouco mais de um ano, tem feito diversas intervenções aí na Avenida Presidente Roosevelt, que é o trecho da BR-495. Então nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal e a informação é que ainda estão sendo feitos estudos sobre essa mudança aí de localização da 4ª delegacia da PRF, que por enquanto segue em Teresópolis. Equipe do Parque Natural Municipal Montanhas fez uma vistoria na Pedra Alpina, que foi destruída quase que totalmente. Olha só que imagem horrível. Essa é a Pedra Alpina, um dos símbolos do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que no domingo foi atingida por um balão. Esse ato criminoso que se repete, o balão veio, caiu aí em uma das encostas da Pedra Alpina e causou toda essa destruição. Aí agora, controlado o fogo, né, graças a uma ação envolvendo o pessoal do Montanhas, o pessoal do Parque Estadual dos Três Picos, o pessoal do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Corpo de Bombeiros, todos unidos, foi controlado o fogo e agora a equipe aí do Parque Montanhas fez aí a subida até a trilha, mais uma vez, né, já haviam subido para combater o incêndio, para vistoriar a situação, né, e é muito triste, né, quem conhece a montanha entende a tristeza, né, do que era e do que ficou graças a um ato criminoso de um balão que veio lá da região metropolitana no Rio de Janeiro. Essas imagens são do Vinícius Neto, que é responsável pelo setor de biodiversidade do Parque Montanhas de Teresópolis. E agora, né, foi feita essa vistoria apenas para o olhar aí da fauna destruída, aí, fauna e flora destruída, é o que dá para ver assim de cara prejuízo para a fauna e flora, mas depois um estudo mais aprofundado será realizado. Lembrando que está fechada temporariamente a sede Santa Rita do Parque Montanhas por conta desse ato criminoso. A seleção brasileira, comandada pelo técnico Diniz, foi a campo pela primeira vez na Granja Comaria, aqui em Teresópolis, e a equipe do Jornal Diário e da Diário TV esteve lá na CBF. Os jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção masculina principal chegaram aqui na Granja Comari na segunda-feira, dia 12. E nesta terça-feira, dia 13, às 15h30, teve início a coletiva de imprensa com Bruno Guimarães, que respondeu diversas perguntas e foi muito atencioso. Logo depois, toda a imprensa foi liberada para acompanhar um pouquinho do aquecimento dos jogadores. Primeiramente, desceram os goleiros. Depois vieram os restantes dos jogadores. Puxando a fila foi o atleta Hendrick, de apenas 17 anos, que pela primeira vez está em uma seleção principal. Logo depois foram chegando os outros jogadores, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Marquinhos, entre outros. E agora a imprensa foi liberada para acompanhar aqui um pouquinho do final do treinamento dos jogadores. Vocês podem ver aí nas imagens. Vale ressaltar também que toda a imprensa estava aqui cobrindo, jornalistas renomados. Depois de 1 ano e meio sem a seleção principal ficar concentrada aqui, Teresópolis está em destaque para o país inteiro. E amanhã, às 9h30, os atletas treinam novamente e logo depois haverá uma coletiva de imprensa com o técnico Diniz e em seguida eles embarcarão para a Colômbia. Na quinta-feira, dia 16, o Brasil enfrentará a Colômbia às 21 horas, fora de casa. Posteriormente, na terça-feira, dia 21, a equipe de Diniz medirá forças contra a Argentina, no Maracanã, às 21h30. Os primeiros a chegar ao CT da CBF no município foram Vinícius Júnior, Rodrigo e Bruno Guimarães. Os atacantes do Real Madrid e o volante do Newcastle, inclusive, desembarcaram no centro de treinamento na segunda-feira em grande estilo, de helicóptero.
Vale destacar também que a lista de convocados teve mudança de última hora, pois o goleiro Ederson do Manchester City sofreu trauma no pé no domingo, dia 12, e foi cortado. Bento do Atlético Paranaense foi chamado por Fernando Diniz para completar a quantidade de arqueiros à disposição. E a imprensa do mundo inteiro de olho na nossa seleção, né? Até na Alemanha, hoje recebemos aqui uma notícia de um site, né? Informação de um site da Alemanha, destacando Teresópolis aí como casa da seleção brasileira. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário, da Diário TV, né? Jornal Diário e Diário TV. Qualquer novidade, atualização antes de um próximo, você vê no nosso site, que é o netdiario.com.br, vê na barrinha de notícias aqui da casa e rapidamente nas nossas redes sociais. Quem está aí pelo YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Deixando aqui um destaque, chegamos a 58 mil pessoas inscritas no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até breve.